Acredito que todo mundo sabe como é que funciona o algoritmo do YouTube. Quanto mais a gente pesquisa sobre determinado assunto, mais o YouTube vai recomendar vídeos sobre aquele assunto, né? E eu costumo pesquisar sempre, fazer muita pesquisa na parte agrícola de modo geral, sistemas agroflorestais, plantio direto, independente do sistema de produção orgânico, agroecologia, há muitos assuntos para a gente estar sempre evoluindo, sempre pesquisando sobre agricultura sustentável, né? E esses dias o YouTube me recomendou um vídeo que me fez refletir sobre alguns pontos, né, que eu queria compartilhar com vocês. E eu acho interessante aqui que assim como eu produzo conteúdo, eu acho que a gente precisa ter sempre um embasamento técnico, científico, para a gente passar para vocês aí que estão assistindo, para ficar com o pé no chão ali, para a gente desenvolver uma agricultura sustentável de fato, né? Não ficar no achismo, mesmo porque tem muita gente que não é da agricultura e está nesse movimento de fazer uma transição da cidade para o campo. E eu acho que a pessoa que está fazendo essa transição tem que tomar cuidado com alguns conteúdos por aí, né? Eu aqui como produtor de conteúdo, acho que todos os produtores de conteúdo têm uma certa responsabilidade, principalmente nessa questão quando a gente está falando de uma transição, de uma pessoa que não conhece agricultura indo para o campo, tá? E aqui no canal a gente sempre prezou muito por questões técnicas, a gente sempre tenta trazer assuntos técnicos muito interessantes para ajudar vocês a desenvolverem uma agricultura sustentável. A gente tem até o Rural Campcast, que a gente recebe diversos pesquisadores ali para a gente fazer um bate-papo descontraído, para estar trazendo essas informações, tá? Mas esse vídeo me chamou muita atenção, esse vídeo que eu assisti, porque o produtor de conteúdo ali passava algumas coisas muito duvidosas, tá? E é isso que eu queria trazer para a gente conversar sobre hoje, para esclarecer alguns pontos que estavam nesses vídeos. Não vou falar o nome do produtor de conteúdo, nem o canal, porque não me interessa ficar brigando com outros canais. O que interessa aqui é a gente trazer os fatos e esclarecer para vocês que estão assistindo o que é e o que não é, o que dá certo, o que não dá certo. Porque assim, a agricultura não é uma receitinha de bolo. A gente precisa entender diversos aspectos antes de começar a fazer uma produção. Mesmo porque assim, eu tenho diferentes solos, diferentes climas, né? Eu tenho tantas variáveis ali que não dá para a gente fazer um passo a passo, não dá para a gente fazer uma metodologia para desenvolver uma agricultura. Copia isso daqui que vai dar certo. A gente precisa entender. Se eu quero manejar alguma coisa, eu preciso conhecer aquilo que eu quero manejar. E é isso que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje. Vamos esclarecer algumas coisas bem complicadas ali que eu vi nesse vídeo, beleza? Então, antes do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Eu fiz aqui uma marcação de uma área de 1 metro quadrado, 1 por 1, tá? Então, quando eu tenho 1 por 1, eu tenho 1 metro quadrado. Não é 2 por 1, não é 2 por 2, 1 por 1 é 1 metro quadrado. Vamos pensar aqui quantas plantas cabem aqui dentro desse 1 metro quadrado. E aqui a gente não vai pensar agora, no momento, em nenhum tipo de consórcio. Vou pensar numa espécie só para facilitar o entendimento aqui dos cálculos, tá? Então eu vou pegar e plantar alface aqui dentro desse 1 metro quadrado. O espaçamento do alface eu vou colocar 0,25 metros quadrados por 0,25 metros quadrados, tá? Ou seja, ele vai ocupar uma área de 0,625 metros quadrados. É aí tranquilo? Como é que eu faço para saber então quantos pés de alface eu vou colocar em 1 metro quadrado? Se cada pezinho de alface vai ocupar 0,0625 metros quadrados, é só pegar a minha área total e dividir pela área da minha planta, tá? Então eu tenho 1 metro e vou dividir por 0,0625. E vou chegar no resultado que aqui dentro vão caber 16 pés de alface, certo? Ah, Maneco, então se eu conseguir plantar aqui 16
pés de alface em 1 metro quadrado, em 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, é só multiplicar aqui por 10 mil e eu vou plantar 160 mil pés de alface, correto? Peraí, não é bem assim, a relação não é direta, eu não posso só multiplicar. Por que não? A gente tem que levar algumas questões em consideração. Se eu plantar tudo de alface, vamos imaginar o seguinte, eu planto tudo de alface em 1 hectare, como é que eu vou colher os alfaces, como é que eu vou manejar, como é que eu vou dar qualquer tipo de manejo para aquele alface que está lá no meio daquele 1 hectare? Eu preciso ter ruas, preciso ter passeios entre os canteiros para conseguir fazer o meu manejo das minhas plantas, tá? Então eu não vou fazer essa relação direta, não é pegar, se eu planto tantas plantas aqui em 1 hectare, em 1 metro quadrado, em 1 hectare eu vou plantar, é só multiplicar ali por 10 mil. A relação não é assim, tá? Então eu preciso sim calcular essas áreas, esses passeios, essas ruas, esses entrecanteiros, né? Geralmente a gente vai usar ali uns 30% da área. Então se eu tenho 10 mil metros quadrados, que são 1 hectare, eu vou calcular para plantar em 7 mil hectares. Os outros 3 mil vão ser todas as áreas de passeio, tá? Parece bastante coisa, mas quando a gente faz a distribuição, a gente vê que são essas áreas de rua, áreas de entrecanteiros, áreas necessárias para a gente fazer o manejo. Então não é uma relação direta, tá? Isso faz toda a diferença no planejamento. Vamos imaginar o seguinte, se eu fizer essa relação direta, só multiplicar por 10 mil metros quadrados, eu vou ter 160 mil mudas de alface, bastante coisa, tá? Agora, se eu fizer com essa parte de 7 mil, só plantar em 7 mil, são 112 mil pés de alface, uma diferença muito considerável aí que vai alterar todo o meu planejamento. Então eu não posso fazer essa relação direta. Esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender, tá? Não é uma relação direta. Maneco, mas não dá para consorciar? Dá para a gente consorciar, a gente pode usar algumas técnicas aí, alguns conceitos da estratificação, da sucessão, né? Pensar num canteiro agroflorestal e dá para a gente colocar assim, aumentar a quantidade de espécies e o número de plantas ali. Mas no vídeo em questão que eu vi ali, falava de coisa de 200, mais de 200 espécies naquele 1 metro quadrado, tá? Isso daí por mês, né? E coisa de tirar ali uma renda daquele 1 metro quadrado de R$ 1.800 por mês, tá? Uma coisa inacreditável. A pessoa colocava ali o consórcio dentro daquele 1 metro quadrado, bananeira, colocava jabuticabeira, colocava alface, colocava mandioca naquele 1 metro quadrado e tirava tudo por um mês, né? Todo mês estava tirando. E algumas coisas aqui a gente tem que levar em consideração. Dá para a gente fazer os consórcios perfeitamente, mas com o pé no chão, levando em consideração o ciclo, né? Nesse vídeo aí o pessoal estava falando lá de tirar 30 quilos de jabuticaba todo mês, né? Pô, é safra, né? Safra de jabuticaba, safra da banana, colher banana, aquele pé de banana dando todo mês ali. O alface, o ciclo é de 45 dias, tudo bem, se a pessoa tira com 30, você ainda não está com uma formação legal ali daquela cabeça, daquele alface, se for uma alface americana, né? Mas enfim, se ele quer tirar com 30 dias, beleza. Mas a gente tem que considerar algumas questões aqui, tá? O pessoal falava que naquele 1 metro quadrado tirava ali 30 quilos de jabuticaba. Para tirar 30 quilos de jabuticaba, é uma jabuticaba ali, um pé de jabuticaba, já com porte médio para grande, né? Imagina se 1 metro quadrado vai caber uma jabuticaba, né? Uma copa ali de uma jabuticabeira é muito mais que 1 metro quadrado. A gente vai falar muito mais ali daquele espacinho, né? Então a gente tem que levar essas coisas em consideração quando a gente ouve isso daí, né? As pessoas falando isso. Eu acho que assim, espero e acredito que o produtor desse conteúdo ele não tenha grandes experiências com a parte agrícola, né? Melhor do que pensar que é mau caratismo querendo enganar as pessoas com os seus falsos conteúdos, certo, pessoal? Então, ó, eu realmente não quero ficar arrumando confusão aqui pela internet, mas eu acho e eu tenho a responsabilidade de esclarecer algumas coisas que a gente vê por aí. Então,
Presta atenção no que você vê aí pela internet, tem muito conteúdo bacana, mas tem também conteúdo que é meio duvidoso, né? Então duvidem aí, procurem canais de comunicação para tirar suas dúvidas. Se você vê alguma coisa, procura ali o contato, que seja ali da Casa da Agricultura, da Lavoura ali, para conversar com o agrônomo do seu município, para ver se realmente faz algum sentido essa informação que você ouviu na internet. Sempre duvida do que você está ouvindo, beleza? E procura sempre canais que tenham um compromisso com a parte técnica e científica. Hoje eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Valeu!